Jefferson aqui, Jornal Manchete Digital. Eu tenho uma pergunta para o senhor, até em relação à fiscalização. Na semana passada, o senhor pretendia utilizar o Exército Brasileiro nas ruas para ajudar e auxiliar aos fiscais. Como o senhor mesmo disse, a equipe está reduzida, muitos problemas em relação à Covid-19. Na segunda-feira, nós tivemos um pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, onde ele cita que não colocará o Exército nas ruas. Ok, até aí, então, ordem superior. Mas, dentro desse planejamento que vocês haviam feito na semana passada, essa recusa que acabou acontecendo horas antes, hoje, para esse novo lockdown, há um novo tipo de preparo das equipes, ou o senhor pretende seguir ainda naquele mesmo efeito através da Defesa Civil, Guarda Civil e fiscais? Perfeito, muito boa pergunta, Jefferson, e me permite esclarecer a questão do Exército, né? Eu fiquei muito sentido, né, com essa, vamos dizer assim, recusa, como tu disseste, do Exército, no último momento, porque eu havia solicitado ao Comando Militar do Sul, né, ao chefe do Estado-Maior, General Baltieri, que fez o expediente à nossa terceira DE, que repassou ao 29 BIB, do qual eu tive reunião com o comandante do pelotão, que viria para cá, acertando os detalhes, ficou tudo acertado. Depois eu tive uma segunda reunião com o coronel subcomandante do 29, aonde ele veio pegar apenas os detalhes finais e aonde nós acertamos, por exemplo, questão de colchões, que eu não tinha todos os colchões aqui em Tupã, acertamos todos os detalhes. O que aconteceu? Nessa segunda reunião que eu tive, de última hora, o coronel me falou a respeito do Exército fazer ou não, ter ou não o poder de fiscalização, né? Me parece que nessa reunião ficou conotado que o Exército poderia ter o poder de fiscalização. E a gente sabe que esse poder de fiscalização do Exército só ocorre em GLO. O que é isso? Garantia da lei e da ordem. Isso significa, em outras palavras, uma intervenção militar, né? Que não é o caso. A minha solicitação foi de que viesse apoio logístico do Exército com barracas, para que essas barracas pudessem instalar melhor a nossa equipe de fiscalização. E o Exército viria para cuidar desse patrimônio do Exército que aqui estava presente. Como houve isso, né? Essa caracterização de não GLO, eles me posicionaram que, infelizmente, não poderiam atender essa demanda, né? Fiquei muito triste com isso, porque quanto mais fosse, mais roçado, mas entendo perfeitamente esse regramento feito através do Ministério da Defesa, né? Através do Presidente da República. Sei também dessas três fatores, né, que fortaleceram a não vinda deles. Primeiro, não é GLO, ou seja, não houve solicitação do governador do Estado e nem determinação do Presidente da República para uma intervenção militar, né? O segundo, essa manifestação do Presidente da República em que não haveria apoio militar para lockdowns, né? E terceiro, também a possibilidade de daqui a pouco estar expondo até o próprio contingente do Exército a esse pico que nós tínhamos aqui de casuística, né, de doença. Então, independente de qualquer possibilidade dessas que tenha efetivamente acontecido, que causou a recusa, como tu disseste, eu respeito muito, né, essa decisão do comando do Exército, respeito muito, tenho o Exército do maior quilate, né, tenho o Exército na maior estima e consideração, sempre fomos parceiros do Exército, e assim continuaremos sendo. Tenho certeza que quando eles tiverem uma disponibilidade de contingente técnico para nos mandarem apoio de enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, eles o farão, mas eles também estão com o mesmo aumento de demanda que nós, com recursos limitados, recursos humanos limitados, infelizmente não pode acontecer e talvez não venha a acontecer.
respondendo a outra metade da tua pergunta, como nós estamos nos preparando para esse final de semana. Eu tenho, daqui a pouco, era para ser às 11, mas como tudo atrasou em função da internet, adiei para 15 para o meio-dia uma reunião com as instituições financeiras do município e também com os 2 Rotaries do município. Também tive contato já com outras, vamos dizer assim, organizações de forças vivas do município, para que cidadãos, né, a minha solicitação ao Rotary vai ser para que rotarianos engrossem, digamos assim, a nossa equipe de fiscalização e também as lojas maçônicas, outras forças vivas do município, que se disponibilizem a nós para que, na eventual necessidade, nós possamos aumentar esse recrutamento, né, de material humano. É importante dizer que todas as pessoas que participarem da fiscalização, como tu bem disseste, Defesa Civil, fiscais, secretarias, né, Corpo de Bombeiros, todos esses setores envolvidos, eles têm um estreitamento muito forte com a Brigada Militar e a Polícia Civil, no que diz respeito a modus operandi, a como abordar, ao que dizer, ao comportamento dessas pessoas, dessas equipes de fiscalização. Isso é tudo muito importante. Havendo o ingresso de novas pessoas a essas equipes, haverá essa mesma sintonia, né? Esse mesmo polimento entre as pessoas, para que nós possamos sempre agirmos da melhor maneira possível em busca da defesa da vida da nossa comunidade. Prefeito, Tupã-Siretã teve dias tensos, né, na saúde, onde nós tivemos aí o colapso, né? E muito se fala sobre o platô da doença. O senhor que trabalha na área de saúde animal também tem um certo conhecimento em relação a essas questões, já como conversamos em outros momentos. O senhor acredita que realmente o lockdown tenha dado o efeito desejado ou também está associado ao platô, algo tão difundido, principalmente por pessoas do setor, em diferentes entrevistas que a gente acaba vendo mundo afora? Eu não estou querendo aqui contrapor as decisões, e sim tentar, de uma maneira analítica, colocar às pessoas o que cada situação pode representar aí nesses gráficos, que, evidentemente, hoje estamos com casos ativos em diminuição, mas a população precisa atentar que ontem, por exemplo, os suspeitos foram ampliados, né? Então, mais pessoas estão aguardando os exames. E existem alguns dados, né, que são fatos. Por exemplo, essa doença se mostra em ondas. Nós já tivemos aqui no estado 3 ondas, né? Em Tupã-Siretã tivemos uma leve onda e uma grande onda, né? No Brasil foram 3 ondas, em Tupã-Siretã, graças a Deus, uma onda crítica, né? Então, existe a performance da doença e isso é um fato técnico. Essa doença é feita em ondas. Toda onda possui seu pico, né? Eu acredito, quero acreditar, né, com todas as forças, de que o pico dessa onda nós passamos naqueles 559 casos ativos. Hoje, a nossa situação é de declínio, né? Estamos com 400 e pouco. Não impede que, a partir de amanhã, essa curva retorne a subir com um novo pico ainda dentro dessa onda, né? Então, isso são fatos. Atribuir a quê a corresponsabilidade desse início de queda? Eu acredito que sim, se relaciona isso ao lockdown, mas não especificamente às proibições, né, das medidas, mas a diferença de comportamento da nossa comunidade. Nós acabamos com a tampa de caminhonete, que eu chamo, né? Nós acabamos com aquelas pessoas fazendo recreação em via pública. As pessoas sentadas em aglomerações, em grupo, no canteiro tal, na avenida tal. Tu fechava uma avenida, eles se juntavam na outra, fechavam um bairro, juntavam no outro, iam para a faixa, todos nós sabemos que isso aconteceu. E nós conseguimos, com essas medidas sérias adotadas, nós conseguimos acabar com isso, tá?
E eu tenho certeza que isso interrompeu drasticamente o nosso pico. E se vocês analisarem, e eu retorno a imagem aqui, ó, no país, a grande maioria das ondas, né, elas foram sinuosas. A queda dessas ondas foram sinuosas, né? Elas foram uma curva. A nossa não. Ó, a nossa não. O que significa essa queda? Significa que houve algo pontual, né, que mudou o rumo da epidemia. Esse algo pontual pode ter sido, sim, deve ter sido, sim, essas medidas adotadas pelos poderes públicos. Prefeito, na semana passada nós tivemos a divulgação do boletim genômico do Estado. E nesse estudo, com amostras de 99 municípios encaminhadas à Fiocruz, foi identificada 19 cepas da SARS-CoV-2 aqui no Rio Grande do Sul. A mais temida delas, a P1, a brasileira ou de Manaus, até o momento havia sido identificada na região metropolitana e Serra Gaúcha. Hoje acredito que temos uma atualização na informação, eu vi pela manhã. No entanto, em Santa Maria, Cruz Alta e Juí, que são cidades referências para os nossos pacientes, não foi identificada essa cepa P1, que é esta mais agressiva. Uma pergunta, o município pretende participar desse estudo genômico? Já há alguma situação nesse sentido? E como que vocês trabalham também com essa desconfiança? Porque a gente que sabe que às vezes essas pesquisas elas não correspondem à semana viral que nós estamos vivendo. Perfeito, Jefferson. Até te agradeço por, na época, me enviar essa pesquisa, né? Hoje eu não tive acesso ainda aos dados novos, mas eu acredito, tá? Eu acredito que, até falando tecnicamente, né, da performance do vírus, eu convivo com essa doença desde que me formei em 94, né? Convivo com ela na literatura, não fisicamente, mas tudo que estudei sobre isso, depois que essa doença se alastrou no humano, né, que nós tivemos esse ano aí, em função do verão, dos veraneios e desse fluxo de pessoas nas suas férias, né, não estou aqui fazendo juízo de valor, já fiz isso em outras vezes, já chegou, né, mas eu acredito sim que a P1 já esteja em Tupã. Acredito que com aqueles 4.500 contaminados em Capão da Canoa, tendo drenado pessoas de todas as regiões do estado, impossível um vírus com mais virulência, com mais infectabilidade, com mais ataque, impossível esse vírus não se sobrepor, né, às demais cepas e também não ser o grande responsável por levar a todo o estado essa bandeira preta. Então, tenho instintivamente, né, quase que certeza que a bandeira preta foi causada por uma ampla disseminação do P1. Tá? Quanto a nós participarmos desse controle genômico, nós estamos à disposição de tudo que for para o melhor, tudo que for para a ciência. Não fomos procurados, não tomamos iniciativa nesse sentido, porque também não achamos um canal para fazermos isso, né? Mas acho muito interessante. Eu sou um cara, um pesquisador, né? No mestrado e doutorado, eu fui muito envolvido em pesquisa, gosto muito, particularmente, em pesquisa, acredito muito em pesquisa. Se não existisse pesquisa, não existiria a ciência, né? E nós vamos sair dessa crise na pesquisa. Inclusive, hoje, voltando, acho que já respondi a tua pergunta, mas voltando à reunião do COI, nós falamos a respeito da compra de medicamentos e algumas barreiras que existem nacionalmente, né, oficialmente, ao tratamento precoce, por questões políticas, né? Porque, politicamente, alguns segmentos do país ainda não aceitam o que já foi dito em pesquisa, porque se negam a reconhecer a pesquisa, consideram aquela pesquisa existente ainda
e insuficiente, né? Então, a política muitas vezes atrapalha a ciência, né? Prefeito, em relação à questão específica do lockdown, esse decreto com certeza deve ser divulgado nas próximas horas. Nós teremos mais detalhes em relação a serviços essenciais, entre outras orientações de forma oficial. No entanto, se o senhor pudesse trazer para a gente, por exemplo, que preocupou muito na última semana, a questão da autodeclaração simples para o pessoal que faz serviço de teleentrega. Essas normas continuarão? E também outra dúvida, o pessoal que faz serviço de Uber, essas pessoas, na maioria das vezes, também acabam conduzindo pacientes positivos ou suspeitos para a Covid-19. Elas precisam realizar um cadastramento. Vou refazer aqui a colocação. Transporte alternativo, até porque o Uber não tem em Tupanciretã. Essas pessoas vão ter que fazer, prefeito, esse cadastro em alguma autarquia, a Brigada Militar, enfim, como é que vocês estão planejando a identificação desses profissionais liberados para atender a demanda no fim de semana? Perfeito, Jefferson. Isso aí também foi tratado no COI, né? Eu, inclusive, pedi que houvesse um cadastramento rigoroso por parte da Brigada Militar a essas pessoas, até porque nós temos que separar o joio do trigo, né? Se nós tivermos aí 100 telemotos, é possível que algumas dessas telemotos não estejam praticando o bem, né, dentro da legalidade, então a gente tem que separar isso, e isso vale para qualquer tipo de transporte, não é só moto, né? Mas, enfim, o que ficou decidido, haverá a mesma declaração, né, por parte das empresas, não seria uma autodeclaração, seria uma declaração por parte das empresas, as quais eles estarão prestando serviço, mas haverá, nesse final de semana, sim, uma fiscalização da Brigada Militar, né, da parte documental desses profissionais. Então, a mudança é em relação a que não apenas a declaração das empresas, mas o ok da Brigada Militar. Acho que o Miguel agora pode seguir com a pergunta, por gentileza. Aí, Miguel. Miguel? Ter caído. Prefeito, posso aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui rapidamente? Eu acho que enquanto o Miguel não volta pois lá, não. a gente... Voltou, pois Miguel? Não. Isso. Pois não, Jefferson, pode... Tá. Vamos lá. Prefeito, essa demanda do trabalho dos fiscais ela é muito intensa e a gente sabe que o pessoal faz a abordagem e faz a identificação naquele momento. Algumas conversas um pouco desconexas, em algum sentido, colocam, tomei multa, estava em tal local, não sei o quê. Mas nesse primeiro momento, qual que é a abordagem? A pessoa ela não vai com a multa para casa, né? Só para explicar para o cidadão, para os munícipes que estão acompanhando a nossa live nesse momento, esse procedimento, né, que é feito através desses fiscais. Perfeito. Tá? Eu até vou aproveitar essa tua deixa para fazer um pedido às pessoas. Em relação a essa autuação, ela é feita a abordagem, né? E a pessoa abordada vai apresentar sempre a sua justificativa, né? Essa justificativa vai ser analisada por essa comissão, né? E a comissão, entendendo que a justificativa não convence, digamos assim, não justifica ele estar descumprindo o lockdown, será feita a atuação. Mesmo assim, né, ele ainda terá amplo direito de defesa, até que tenha que efetivamente pagar essa multa. A gente sabe que, na prática, passando por essa comissão e a comissão achando que ele deva ser, sim, multado, dificilmente a defesa dele vai reverter essa situação, porque aquela defesa ele já fez na própria justificativa, né? Então, isso aí acontece. E o pedido que eu queria fazer, aproveitando essa tua pergunta, é que muita gente me chama, como eu faço parte com muita honra, né? Faço parte de alguns grupos
que as pessoas vão me adicionando nos grupos, e eu, por educação e por gostar da interação, não tenho conseguido fazer interação, mas gosto das pessoas. Eu estou nesses grupos e eles têm acesso ao meu número. E muita gente me chama no privado perguntando: prefeito, eu tenho que fazer tal coisa, eu posso fazer tal coisa? Eu tenho que ir em tal lugar, eu posso ir? Eu tenho que buscar não sei quem, eu tenho que levar. Todo mundo tem a sua, né, necessidade individual e as pessoas ficam me chamando. Eu queria fazer um pedido: leiam o decreto e não me chamem no privado me perguntando, porque acaba sobrecarregando para mim isso. Façam essa justificativa para os fiscais. Se os fiscais, baseado na interpretação das pessoas, se elas interpretarem o decreto e acharem que devem sair, porque o decreto ele é muito autoexplicativo, ele é muito claro. Está escrito no decreto o que pode e o que não pode. Não precisa me perguntar, nem perguntar para outras pessoas aqui do grupo. Se acham, pelo seu livre-arbítrio, que pode, e se forem pegos, justifiquem. Se a justificativa for plausível, não serão multados. Tá? Eu peço a compreensão das pessoas em relação a isso. O Jornal Manchete Digital agradece mais uma vez a possibilidade de estar aqui nesta coletiva de imprensa. É um trabalho excelente a todos nós que acabamos, de certa forma, colocando a informação em tempo real e ao mesmo tempo aqui para as pessoas. Bom trabalho a todos e o Jornal Manchete segue à disposição aí de vocês. Fiz os agradecimentos devidos, né, a minha equipe que participou como um todo, e estendo esses agradecimentos à nossa comunidade que abraçou a ideia e que tem se mostrado num amadurecimento progressivo. Muito obrigado. Obrigado aos grupos, né, de WhatsApp e redes sociais que estão apoiando, que me dão muito apoio a tudo que nós estamos fazendo no Executivo Municipal, e principalmente quero agradecer a vocês, né, da imprensa, da mídia, porque vocês são os grandes responsáveis pela difusão da informação. E isso tem um papel fundamental no auxílio à conscientização, né, à formação da opinião pública, que nós sempre dissemos, a conscientização da comunidade da gravidade do ponto. Eu encerro o meu posicionamento aqui com vocês, se vocês ainda têm, né, um tempinho na programação, dizer que, se não me falha a memória, a letalidade do vírus tem se mostrado, Brasil afora, em cerca de 1,3% nos dias atuais. Nós, em Tupã, tivemos 19 óbitos com praticamente 1.900 casos infectados comprovados, né? Entre recuperados, entre ativos, e isso aí nos dá 1%. Tá? Então, nós temos uma pequena diferença estatística de letalidade. Nós discutimos sobre isso no COI, e a que se deve essa vantagem nossa? Tá? Tem 3 vertentes, né? Primeiro, que nós, em Tupã-Seretã, estamos adotando a prescrição do tratamento precoce. Enquanto outros brigavam por ideologias, nós já estávamos, os nossos profissionais de saúde, numa atitude de muita precaução, né, de muita responsabilidade, oferecia, desde o início, o tratamento precoce como opção ao paciente. Aqueles que, daqui a pouco, ideologicamente não queriam se valer de alguma medicação, é um direito individual, ninguém obriga ninguém a consumir. Então, esse é uma possibilidade de nós termos uma casuística apenas de 1%. A outra, que nós, e tem aqui que render os meus parabéns à CEDIT, né, e a todos os setores envolvidos, nós temos um serviço de excelência em agilidade, em qualidade e agilidade, na tomografia, na interpretação do diagnóstico, na realização do exame. Nós não temos fila. No momento que a nossa equipe prontamente identifica a necessidade, prescreve o diagnóstico mecânico, né, o diagnóstico, os exames
para diagnóstico, prontamente sai o resultado e prontamente se tomam as medidas. Então, Tupã-Seretã é destaque, e é importante trazer isso para as pessoas. Tupã-Seretã é destaque na agilidade desse retorno do diagnóstico e da necessidade de um tratamento diferenciado a pessoas com comprometimento pulmonar. Então, segundo motivo. Terceiro motivo, nós tivemos um pico antecipado da doença. Nós tivemos esse agravamento antecipado para mais de 500 mil de pessoas, né, quase 560 pessoas aí infectadas ativamente ao mesmo tempo, e a parcela dessas pessoas que precisaram intubar, né, que tem aí, não vou falar os dados corretos, mas vamos dizer 2%, 2,5%, que precisaram de uma intervenção mais forte, né, mais intensa. Quando houve essa demanda, nós ainda tínhamos disponibilidade regional, embora mínima, mas ainda tínhamos uma disponibilidade regional de leito de UTI para nós. Tanto que você sabe que nós temos aí 30 e tantos, 40 tupã-seretanenses internados em leitos das diferentes regiões aqui que nos cercam. Isso nos deu uma certa vantagem, porque diminuiu a nossa letalidade. O que pode acontecer? Essa letalidade, ela vai acabar aumentando, porque hoje colapsou o sistema. Hoje nós temos fila de espera, não só de Tupã, mas nós temos fila de espera por leito de UTI, e hoje os hospitais, infelizmente, estão escolhendo as pessoas para colocar no leito de UTI. Escolhendo por idade, escolhendo, sei lá quais os critérios que estão adotando, mas hoje a realidade ela é diferente. Então, essa realidade diferente de hoje nos preocupa muito, porque talvez nós vamos fugir do nosso 1% em Tupã-Seretã. Eu gostaria que ficasse nos 19 óbitos, né, que nunca tivesse chegado a isso, mas que deu por aí, como você diz. Só que, infelizmente, hoje nós temos 6 internações no Brasil e na Terra, nós temos 10 disponibilidades de leito, mas dessas 6 internações tem uma que está precisando do UTI, está grave. E nós corremos o risco dessa uma pessoa evoluir a óbito, porque nós não conseguimos encaminhar essa pessoa para uma UTI regional. Então, olhem a gravidade da situação. Mesmo nós tendo capacidade instalada reduzida, mas ainda disponível, nós já não temos mais a quem recorrer. Tá? Então, é muito grave. As pessoas não podem baixar a guarda. Os nossos níveis estão baixando, e enquanto isso não vier a menos de 100, eu não cogito a possibilidade de sequer encarar isso, interpretar isso como níveis aceitáveis. Tá? Temos que baixar isso para 100, 50, 40, 30, para que nós possamos ter uma paz de espírito, né? De que os nossos tupã-seretanenses vão sim sair disso sem sequela, sem óbito, e nós superarmos. Então, outro ponto importante, em torno de 3/4 das pessoas que vão para a UTI morrem. Tá? 75% mais ou menos, de 70% a 80%, mais de 75% das pessoas, essa é uma informação que nós tratamos hoje também, das pessoas que precisam de UTI, que entram para coma induzido, essas pessoas, infelizmente, morrem, e muitas têm umas sequelas enormes, né? Param de caminhar, param de falar, perdem outros sentidos. Então, assim, ó, pessoal, vamos adotar o tratamento precoce, vamos nos cuidar, vamos preservar a nossa vida, a vida de quem nós amamos e a vida dos nossos demais munícipes. Tá? Esse é o recado, com isso que eu encerro. Contem comigo, o Executivo Municipal tem se dedicado intensamente na preservação da vida da comunidade, inclusive, às vezes, pecando em alguns outros pontos que a gente sabe que isso é inevitável. O cobertor é curto. Então, muito obrigado, parabéns para vocês e vamos em frente.